Boa noite. É, Nós estamos quase que terminando o nosso semestre, né? A direção da escola está passando e será divulgado para vocês o calendário que deve ir, salvo engano, até o dia 29 de junho. Hoje nós vamos tratar, nós falamos bastante sobre produção, sistemas econômicos, então nós vamos tratar de um assunto aqui sobre os conceitos básicos da produção. Tá bom? Vamos lá? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre esses conceitos básicos da teoria da produção. É algo rápido, sem tanta. Mas apenas para vocês entenderem alguns conceitos. Então, o conceito de produção é o processo de transformação de fatores adquiridos pela empresa em produtos para venda no mercado. Isso é fácil de entender, né? Não tem dificuldade que você, quando junta todos os fatores e faz um processo de transformação, para você vai disponibilizar produtos à venda. Observando que isso não se trata apenas de bens físicos e materiais, mas também como serviço de transporte, atividades financeiras, comércio e outras atividades. Tudo isso está junto na teoria da produção, tá certo? Então, o processo de produção é esse. Eles são combinados, esses insumos, de formas diferentes, de forma a produzir o bem ou serviço final. É interessante a gente notar que esses insumos são combinados de formas diferentes. E cada combinação de forma diferente é que vai determinar o processo ou o método de produção. Como a gente está falando em insumos e a gente tem vários insumos aí que são utilizados na produção dos bens, alguns produtos e alguns métodos podem ser mais intensivos em mão de obra, podem ser mais intensivos em capital ou mais intensivos em recursos naturais, em terra, por exemplo. Né? E isso vai determinar processo ou método diferente. Tá? O que vai determinar você escolher um processo ou outro? Você pode fazer a opção por uma eficiência técnica, e um processo que o diferencial seja a eficiência técnica, você vai utilizar uma menor quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente de produto, quando comparado com outros métodos. Ou seja, eu tenho uma eficiência técnica melhor quando eu utilizo menor quantidade de insumos para produzir a mesma quantidade de um outro método que usaria maior quantidade de insumos. Isso é eficiência técnica, né? E eu posso também usar o processo da eficiência econômica. Isso está intimamente ligado ao método de produção mais barato, custo de produção menores para produzir uma mesma quantidade de produtos. E aí o custo de produção menores pode ser em vários aspectos, né? Eu tendo a diminuir o meu custo de produção, mas manter a mesma quantidade de produtos produzidos, certo? Muito bem. Quando a gente fala em custos de produção, e hoje o diferencial para as empresas, elas precisam estar muito atentas a esse custo de produção, porque o objetivo básico de uma empresa é maximizar os resultados quando realiza a sua atividade produtiva. Quer dizer, maximizar resultados significa eu ter produção maior, eu vender melhor, otimizar o resultado. Vou ter que interromper essa bosta. Porra, Juninho, você já deu banho no infeliz? Caralho.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre dois assuntos, falar um pouco sobre teoria da produção e ver alguns aspectos daquilo que a gente falou sobre a arrecadação do Estado, a arrecadação do ente público, porque vocês vão falar isso com mais propriedade quando estudarem com o professor Ricardo Direito Tributário, tá? Mas vamos falar um pouco mesmo sobre essa teoria da produção. Nós temos alguns conceitos básicos de teoria de produção, e o primeiro conceito básico é exatamente o que é produção. Produção é um processo que transforma os fatores adquiridos pela empresa em produtos para venda no mercado. Isso é um conceito simples daquilo que é a produção. É um processo de transformação. Claro que a gente não está se referindo apenas a bens físicos e materiais, mas também a serviços como transportes, atividades financeiras, comércio e outras atividades, porque isso tudo é uma forma de você entregar algo ao mercado, seja ele em produto ou serviço, tá? Então você tem processo de transformação tanto para produtos físicos como para serviços, tá certo? Quando você tem um processo de produção de qualquer, você está trabalhando com diferentes insumos ou fatores de produção que são combinados entre si de forma a produzir o bem ou serviço final, tá? Dependendo de como você combina esses fatores de produção, você vai ter processos ou métodos de produção diferentes. Isso é fácil de entender, né? A diferença entre esses métodos é a forma como você vai combinar esses fatores. E esses fatores de produção podem ser combinados de forma a serem mais intensivos em mão de obra, podem ser mais intensivos em capital ou mais intensivo em recursos naturais, terra, por exemplo. Você tem produtos cujo processo de produção é muito mais intenso em mão de obra. Você tem produtos cujo processo de produção é muito mais intenso em capital investido ou em utilização de recursos naturais. Isso vai, a forma como você combinar
esses fatores de produção é que vai determinar de que forma, qual forma é o seu processo ou o seu método de produção, tá certo? Uma coisa importante é que quando você vai, uma empresa qualquer, ela vai fazer a opção por como é que ela vai escolher o processo de produção. Você pode escolher sobre duas óticas, sobre dois olhares. Você pode escolher sobre a eficiência técnica, cujo teor vai ser utilizar uma menor quantidade de insumos para produzir quantidade equivalente de produto, quando comparado com outros métodos. Você vai ter uma eficiência técnica maior quando você utiliza se valer de menor quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente a outros métodos. Ou você pode ter e ficar voltado à eficiência econômica, que isso vai estar diretamente ligado ao método de produção mais barato, custo de produção menores, que você vai usar para produzir também a mesma quantidade de produtos. Numa você está focando a questão técnica, na outra você está focando a questão econômica, que são duas formas de você escolher o seu processo, tá certo? Quando a gente fala em custo de produção, a gente precisa pensar que o objetivo básico de uma empresa é maximizar os resultados quando ela realiza a sua atividade, né? E como é que ela maximiza essa atividade? Ou ela maximiza a produção para um custo total, ou minimiza o custo total para um nível de produção, né? Ou ela se preocupa em maximizar a produção, ou ela se preocupa em minimizar o custo total. De qualquer forma, isso, de ambas as formas, ela vai otimizar o resultado dela na produção. Ela tem que alcançar esse objetivo. Eu maximizo a minha produção para um custo X, ou eu minimizo o custo para um dado nível de produção. Isso faz diferença na rentabilidade da empresa, né? Claro que quando você tem uma produção maior, você maximiza a produção para um custo X, e se você está maximizando isso, você está tendo um desempenho melhor na sua empresa. Ou também, se você tem um nível de produção X e você minimiza o custo total dessa produção, você também está tendo um resultado altamente positivo. Então, a empresa sempre vai buscar isso, né? E vocês, como administradores ou contadores, terão que se preocupar com isso no final, tá? Outra questão é a questão de custo. Vocês vão estudar bastante isso aí com o pessoal da área de contabilidade, o professor Estevão, o professor Decão. Mas tem uma coisa interessante da gente falar sobre custo de oportunidade e custo contábeis. Os custos contábeis são aqueles que normalmente são utilizados na contabilidade privada, ou seja, são aqueles custos explícitos, aqueles que aparecem e que envolvem dispêndio monetário. Quando a empresa compra insumos, por exemplo, é um custo explícito e é um custo contábil. Vou contabilizar aquilo pelo que eu paguei. Mas tem um outro custo que é o chamado custo de oportunidade. Esses custos estão implícitos. Por quê? Porque são relativos a insumos que pertencem à empresa e que não envolvem desembolso monetário. A empresa não está desembolsando nada por esses insumos, porque já são dela. Mas isso tem o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade são custos que são estimados a partir do que poderia ser ganho no melhor uso alternativo. Vamos ver com um exemplo que fica mais fácil da gente absorver isso. Por exemplo, um capital que esteja parado no caixa de uma empresa. Parado lá. E se você pegar hoje nós não estamos vivendo essa situação, mas já há situações em que a aplicação de mercado financeiro rende bastante, né? Se você tem um capital parado na empresa, esse custo de oportunidade seria o que a empresa poderia estar ganhando se aplicasse esse capital no mercado financeiro. Um outro exemplo disso, quando a empresa tem prédio próprio, ela deve imputar um custo de oportunidade correspondente ao que ganharia se alugasse o imóvel e utilizasse o valor em outra aplicação. Então vamos supor que a sua empresa tem um prédio próprio e você vai calcular lá os seus custos da sua empresa. Você não está lançando quanto que você ganharia se você alugasse esse imóvel para alguém. Isso é o custo de oportunidade. Você não está desembolsando nada, porque você tem o prédio, tá certo?
Isso gera diferenças quando você vai fazer algumas análises no lucro, tá? Então, o custo de oportunidade, ele é estimado a partir do que você poderia ganhar num uso alternativo do insumo que você já tem. No caso, eu exemplifiquei com o capital parado no caixa da empresa que você poderia aplicar e está tendo um rendimento financeiro, ou quando você tem um prédio e que você poderia também alugar e ter um rendimento com isso, certo? Outra questão que a gente precisa saber na teoria geral da produção é a questão dos custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos, via de regra, são os custos variáveis. É a mão de obra direta, é o custo de matéria-prima, energia, manutenção, reparação de equipamentos. Isso são custos diretos e eles são variáveis. E os custos indiretos são custos fixos. Salário de administração. Você produzindo X ou 2X, você tem uma administração na empresa que tem um salário. Aluguel do prédio, você produzindo X ou 2X, você também tem o aluguel do prédio. A depreciação de equipamento e das instalações, tudo isso são custos fixos que independem da sua produção. E os custos variáveis são aqueles que dependem do volume da sua produção. Então, você tem custos variáveis que são custos diretamente ligados ao volume da sua produção, e você tem custos indiretos, que são custos fixos. Você, independente de quanto você produzir, você vai ter, tá certo? Isso vai afetar, isso que a gente falou sobre o custo de oportunidade, vai afetar exatamente isso aqui, ó, os conceitos de lucro. Você tem um lucro contábil, as empresas de contabilidade, deve ter alguns de vocês que trabalham com contabilidade, e sabe que o lucro contábil é a diferença entre receita e os custos efetivamente incorridos, os custos contábeis. Isso vai te dar um lucro contábil. Agora você pode ter um lucro econômico se você fizer a diferença entre a receita obtida e o total dos custos contábeis mais o custo de oportunidade. Claro que dá para a gente concluir que o custo contábil vai ser sempre maior que o custo econômico, porque no custo contábil você não está embutindo custo de oportunidade. Dá para entender isso, não dá? Bom, mas essa questão da gente discutir aí essa teoria era só para vocês terem aí alguns conceitos sobre custo de produção, custo direto e indireto, a questão do custo de oportunidade, lucro contábil e lucro econômico, porque vocês vão depois estudar essa parte de contabilidade aí com mais efetividade, tá certo? Nós vamos discutir aqui agora um outro assunto também de forma... A gente falou nas aulas passadas sobre a forma que o governo tem, os mecanismos que ele tem para arrecadar, para controlar seus gastos, né? A política fiscal, a política econômica, a política de rendas e tudo mais. Como vocês vão também ter uma matéria sobre direito tributário, a gente está tratando isso de forma mais superficial, como umas noções da generalidade sobre as políticas fiscal, que a gente já falou o que é, né? Primeiro grande conceito que a gente precisa entender é o que é competência tributária. A competência aqui não é a competência de alguém ser mais inteligente ou não, mas está muito mais ligado à questão do poder legal. A competência tributária é o poder de criar tributos. E quem confere poder tributário a alguém é a Constituição Federal, que confere esse poder à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios. Tá? Então, quando o legislador foi feita a nossa Constituição, foi refeita, na verdade, nós tivemos constituições anteriores, mas de 88 nós tivemos essa Constituição vigente até hoje, apesar de todas as alterações já feitas, e o legislador constitucional determinou quais os tributos cada ente político pode criar e limitou o poder de criação. Vocês já imaginaram se
qualquer ente político aí, município, estado, pudesse criar o tributo que quisesse, já imaginaram a bagunça que ia ser? Um município qualquer precisava de recursos, ele falou assim, eu vou tributar todo caminhão que entrar aqui na cidade com mercadoria, eu vou tributar. Não. A Constituição Federal é que diz qual é o poder conferido a cada um para criar tributo, tá? Então, só para a gente entender, o artigo 153 da Constituição Federal diz que compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Compete à União instituir imposto sobre renda, proventos de qualquer natureza, por isso que o imposto de renda é um imposto federal. Sobre produtos industrializados, é esse que a gente paga, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, também é de competência da União instituir. Sobre as operações de crédito, de câmbio, seguro ou relativa a títulos e valores mobiliários, também é competência da União. O imposto sobre propriedade territorial rural, vocês já devem ter ouvido falar sobre o famoso ITR, Imposto Territorial Rural, é competência da União também. O imposto sobre grandes fortunas, mas a Constituição faz uma ressalva, nos termos da lei complementar, ou seja, é preciso que seja editada uma lei complementar para que se possa fazer essa cobrança sobre grandes fortunas, tá certo? Aí o parágrafo 1º diz o seguinte, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos, que diz que o imposto previsto no inciso 3, o inciso 3 está aqui, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade, da progressividade na forma da lei. Ou seja, existe uma lei específica para imposto de renda, né? Por isso que tem essa progressividade. Até um certo valor você paga um X de imposto de renda, acima daquele valor você paga um outro percentual. Isso está previsto na Constituição também. E diz que o imposto previsto no inciso 4, qual é o inciso 4? Produtos industrializados. Será seletivo em função da essencialidade do produto. O que significa isso? Você tem produtos, e agora nós estamos vivendo bem essa questão da essencialidade, né? As pessoas querendo tudo ser essencial para poder trabalhar, mas vamos pensar em produtos industrializados. Se você pega um produto industrializado de alimentação, ele é muito mais essencial do que a garrafa de cerveja, não é? Portanto, o imposto vai ser seletivo, ou seja, eu seleciono a União seleciona o que ela vai tributar mais em função do produto ser mais essencial ou não. Tanto é assim que se você for a um supermercado qualquer e lá você comprar produtos básicos da alimentação, arroz, feijão, óleo, macarrão, extrato de tomate, você vai ver que você vai pagar uma alíquota de imposto. Aí você vai no outro dia e você compra 2 caixas de cerveja, uma garrafa de vodka, pode comprar 1 litro de uísque também, só não vai comprar cigarro porque não vende mais em supermercado. E aí você vai ver qual é a alíquota de imposto que você vai pagar. Muito maior. Por quê? Porque foi selecionado em função da essencialidade. É muito mais essencial a alimentação do que bebida. Em razão disso, e eu estou dando exemplo só de alimentação, a essencialidade está em outras questões daquilo que você vai comprar. E em função disso, o imposto é seletivo em função da essencialidade, está previsto na Constituição. Tá certo? Outra questão, o imposto previsto no inciso 6. O inciso 6 diz que o imposto sobre propriedade territorial rural também será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Isso foi incluído numa emenda constitucional. A emenda constitucional é uma emenda que é feita à Constituição de 2003. Por quê? Porque é progressivo, ou seja, ele vai aumentando e as alíquotas são fixadas
para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Quando você vai fazer a sua declaração de imposto territorial rural, é que você vai dizer tudo que você tem na propriedade, o que você produz, quanto você produz, e aí a alíquota vai ser fixada em razão disso. Porque se o cara tem uma propriedade para lá parada, apenas como forma de valorização, de especulação, o governo vai taxar isso com uma alíquota maior, como forma de desestimular que a pessoa mantenha uma propriedade improdutiva. Isso é positivo, né? A terra tem um objetivo social que é o de produção, né? Isso está previsto no Estatuto da Terra, previsto em vários documentos legais que nós temos, e realmente é importante que você tenha um desestímulo à manutenção de propriedades improdutivas, tá? E também por essa razão está previsto no inciso 2 desse parágrafo 4º que não incide sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando quem as explore seja o proprietário que não possua outro imóvel. Isso é porque, para atender a demanda do pequeno produtor rural, então a lei é que vai dizer o que é uma pequena propriedade ou não, e que se quem a explorar for o proprietário, e se esse proprietário não possuir outro imóvel, ele fica isento também de pagar imposto territorial rural. Isso também foi incluído nessa emenda constitucional 42 de 2003. Isso acho que é uma coisa justa, porque atende, na verdade, né, o pequeno produtor. Nós temos ainda um grande número de pequenos produtores no país, que são pessoas que vivem e eles exploram sem empregado, só com a mão de obra familiar, a pequena propriedade rural. Então não é justo, né, a questão da incidência do imposto. Por essa razão, esse imposto não incide sobre pequenas glebas rurais. Só que essas pequenas glebas rurais, ela varia de região para região e está definida em lei. Tá certo? O artigo 154 da Constituição ainda diz o seguinte, ó, que a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos nesse artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculos próprios dos discriminados nessa Constituição. O que significa? Significa dizer o seguinte: a União pode criar outros impostos? Pode, se não forem impostos já previstos. E também que sejam não cumulativos, ou seja, eles não se acumulem com outros aqui e que o fato gerador não seja o mesmo. Né? Sobre indústria, por exemplo. Mas eu já tenho o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Então a base de cálculo já é aquela. Não posso ter outro imposto, tá? E no inciso 2 desse artigo diz que na iminência, ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários poderão ser instituídos, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Isso é para uma situação emergencial e que a gente espera que não aconteça no Brasil nunca, né? No caso de guerra externa e a União precise de recursos, ela pode instituir outros impostos lá que não sejam nem da sua competência e passada essa guerra, ou seja, as causas que deram causa à sua criação, esse imposto vai ser suprimido. Mas isso é uma situação tremendamente extraordinária, tá? E aí a Constituição também diz que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Veja, quando alguém morre e você precisa fazer um inventário, tem bens, existe um imposto que é um imposto de transmissão, causa-mortes. Isso você tem que pagar para o Estado, para você poder fazer esse inventário. Tá? Esse imposto é estadual, imposto sobre transmissão, causa-mortes. A pessoa morreu, deixou uma casa, deixou uma propriedade, vai transmitir a propriedade para os filhos. E também se você for doar. Eu quero doar tudo que eu tenho enquanto em vida para os meus filhos. Você pode fazer? Pode, mas você vai pagar um tributo, um imposto para o Estado.
para você poder fazer essa doação, tá? Tem gente que faz essa opção de doar tudo que tem para evitar problemas futuros e tal. Então faz uma doação com uma cláusula de uso, né? Quer dizer, a pessoa, o doador vai ter o direito de usufruto até morrer. E o dia que ele morrer, extingue o usufruto e a propriedade já é dos filhos ou dos herdeiros, mas isso gera imposto. Também o Estado ou o Distrito Federal pode instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. É o famoso ICMS, né? Isso aí, o Estado também é quem detém a competência para instituir esse imposto. Também o Estado tem a competência de instituir um imposto que nos é muito conhecido, né? Que é sobre a propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. Quem institui? O Estado também. Depois nós vamos ver que isso tem algum benefício para o município, mas quem institui o imposto é o Estado, tá certo? E aí, o artigo 156 dá quais são as competências para o município instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Ou seja, todo ano, no começo do ano, você recebe um carnezinho da prefeitura do IPTU, né? Que você tem que pagar esse imposto para o município. Também a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte: você tem uma casa e você vende a sua casa. Para você vender a sua casa, para você passar a escritura, você tem que recolher um imposto sobre o seu imóvel, chamado ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos, tá? Você tem que pagar esse imposto para poder... Quando essa transmissão é onerosa, ou seja, é uma venda. Se for doação, não, aí eu pago só o imposto de transmissão do Estado, né? O imposto de doação. Transmissão intervivos, oneroso porque significa que tem dinheiro pelo meio, ou seja, foi vendido de bens imóveis, tem que pagar a transmissão intervivos, tá certo? Isso é pago para o município. Também, serviços de qualquer natureza não compreendidos do artigo 155 definidos em lei complementar. O município pode instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, aqueles que não estão compreendidos no 155.2, que é o artigo que diz quais os impostos que são do Estado, tá? E esses impostos também poderão ser progressivos em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel. O imposto sobre transmissão aqui, ó, ele vai ser progressivo em razão do valor do imóvel. Ou seja, se eu estou transmitindo uma casa que o valor dela é de 50 mil reais, eu tenho que pagar uma alíquota. Se eu estou transmitindo uma casa no valor de 500 mil reais, a alíquota é diferente, tá? Então, e essas alíquotas são diferentes também de acordo com a localização e o uso do imóvel. Ou seja, você tem na cidade, você tem é feito um zoneamento da cidade. E a prefeitura é quem faz, e ela institui a planta de valores. E ela é quem vai dizer onde vale mais, onde vale menos, para instituir esses impostos, tá certo? É preciso ficar atento que a gente às vezes discute essa questão de recursos do município, de onde vem. O município, na verdade, ele próprio gera não muita renda, né? Porque nós estamos vendo aqui o que ele pode instituir de imposto. Mas quando entra aqui na questão da repartição das receitas tributárias, aí a gente vai ver que o município pode ter alguns benefícios. Porque a própria Constituição diz o seguinte, ó, pertencem aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiverem. Ou seja, na medida que o Estado ou o Distrito Federal ele retenha imposto de renda
valores pagos por ele, esse imposto, esse produto dessa arrecadação vai ficar para o Estado ou para o Distrito Federal. Pertence ao Estado ou ao Distrito Federal, tá? Como também pertence, o artigo 158 diz que pertence ao município o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos. Então, se o município vai pagar alguém que está previsto na lei a retenção de imposto de renda sobre aquele valor pago, também esse imposto incidente na fonte sobre esses rendimentos pagos fica para o município. Então, se a gente for ver, o município tem uma receita de imposto de renda, embora o imposto de renda seja instituído pela União, mas que a Constituição diz que pertencem aos municípios o produto da arrecadação do imposto sobre renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelos municípios, por suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. O município pode ser ele próprio pagador, pode ser uma autarquia como o SAI, ou pode ser uma fundação. Nós não temos fundação em Pereira Barreto, mas há cidades que mantêm fundações municipais, tá certo? Muito bem, isso aqui já é uma forma do município arrecadar, né? Também pertence ao município 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados. Isso aqui é uma hipótese extraordinária, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere ao artigo 153. O que importa é que de todas as propriedades rurais que tem no município, anualmente o proprietário é obrigado a fazer a declaração do ITR, do Imposto Territorial Rural, e nessa declaração vai ser apurado um imposto. E esse imposto é pago para a União, mas 50% dessa arrecadação vem para o município. Então, municípios que tenham uma área rural grande, como é o caso de Pereira Barreto, embora a gente já tenha reduzido bastante com o desmembramento de Ilha Solteira e de Suzanápolis, mas mesmo assim o nosso município ainda é muito grande, nós temos uma receita de ITR razoável. Eu não lembro hoje quanto é, precisava entrar no site da prefeitura para ver quanto que se arrecada de ITR, mas é uma receita razoável. Também pertence ao município 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. É o que a gente falou do IPVA. O IPVA é criado, instituído pelo Estado, mas 50% daquilo que se arrecada sobre os veículos que são licenciados aqui em Pereira Barreto, 50% é do município. Por isso que é importante, quando vocês adquirirem um veículo, licenciarem esse veículo na cidade onde vocês moram, porque você vai beneficiar a cidade com 50% do imposto. Nós temos, nessa questão do IPVA, nós temos umas questões que eu acho errada. O Estado é que pode instituir. Então, mas na verdade tinha que haver uma unificação de alíquotas. Por quê? Se vocês observarem, vocês vão ver que tem muitos veículos aqui de Pereira, de pessoas de Pereira que sempre moraram aqui, licenciadas em Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque também a Constituição diz que o domicílio da pessoa pode ser a casa onde ele mora ou a propriedade dele. Então, pessoas que têm propriedade em Mato Grosso do Sul podem licenciar seus veículos lá. E a alíquota de Mato Grosso do Sul é muito mais baixa do que a de São Paulo. Aqui parece-me que são 4% sobre o valor, lá parece que são 2%. Então você pega um veículo mais caro aí, principalmente caminhonete, na faixa de 150, 160 mil, dá 6 mil reais de IPVA. Lá daria metade. Então as pessoas fazem a opção de licenciar em Mato Grosso do Sul e metade desse IPVA está indo para o município onde é licenciado e o município nosso está perdendo, tá certo? Também pertence ao município 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Então, é a questão do ICMS também que tem parte da repartição de produtos. O que acontece?
O município, via de regra, em termos de receitas próprias, ele tem muito pouco. IPTU não é muito significativo porque essa planta de valores não é atualizada. Se vocês pegarem uma casa, e não sem valor exagerado, uma casa que, vamos dizer, custe 200 mil reais, o preço de venda dela aqui no município seja 200 mil reais, provavelmente essa casa está avaliada pelo valor venal da prefeitura uns 30, 40, 50 mil. Então, está pagando imposto sobre o valor venal, né? O que eles têm atualizado mais é o valor venal do imóvel rural. Tem municípios cujo valor venal de imóvel rural eles colocam quase que o valor real. Por quê? Porque é uma forma de arrecadar, né? Mas no caso do IPTU não é tanta renda da cidade. A questão dos impostos sobre serviços, licença também não é muito. O que o município acaba tendo de receita maior é aquilo que é repassado pela União e pelo Estado. E o Estado, para repassar o ICMS, ele tem um cálculo que é feito por aquilo que é produzido no município. Então, nós tivemos uma experiência negativa, porque nós produzíamos muita energia em 3 Irmãos e que por uma decisão judicial, essa energia passou a pertencer como se produzida no município de Andradina. Portanto, isso foi compor o índice de Andradina na repartição do ICMS do Estado. Tem um índice de participação, cada município tem um índice de participação que é feito com aquilo que é produzido nos anos anteriores. E a gente acabou perdendo isso. Existe, mas nós temos aí as usinas que produzem álcool, produzem açúcar. Não, açúcar não, só álcool e energia, né? Isso é contabilizado. Toda a venda de produto agropecuário também é contabilizada para compor o nosso índice de ICMS, que é aquilo que a gente vai receber do Estado. Agora existe a perspectiva, e parece que já começou a trabalhar, uma grande usina de produção de energia solar. Isso com certeza vai dar um up na arrecadação do ICMS do Estado. É o que a gente espera, né? Moçada, é o seguinte, semana que vem nós teremos a nossa prova, porque já será dia 23, né? E depois dia 30 tem uma atividade aí que a professora Renata fará com o professor Virgílio e com o professor Ricardo. Então a semana que vem já é a nossa prova, tá? Também tem um prazo para vocês me entregarem o trabalho que eu pedi. Vamos cumprir esse prazo, né? Depois quem não cumprir vai ser penalizado com nota, tá bom? Um abraço a todos.